Eu tenho uma ministrei o último domingo, também interrompi porque não dava. Eram 12 pontos, eu ministrei 3. Problemas que podem ser bênção na nossa vida. Eu quero retomar isso e avançar. Amém? Porque veja, irmãos, eu acredito muito que nós como igreja estamos passando membros, olhando a vida de membros, olhando famílias, até minha vida, o que eu tenho enfrentado, às vezes, em questão de trabalho, em questão de relacionamento. Você acha que não tem problema? Eu também tenho muito problema. E eu recebi essa palavra, né, com tanta alegria no coração, que eu acredito que para você vai ser também um bálsamo, como uma motivação, uma força que te move para você continuar de pé e possa dar respostas corretas. Amém? Queria que você fechasse os olhos. Vamos orar. Amém, queridos? Ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor e com os meus irmãos hoje, para ministrar a Tua palavra desimpedido de qualquer coisa que o diabo venha lançar na mente, como falta de perdão, ou como falta de, Senhor, de entendimento, ou como mesmo uma resistência. Em nome de Jesus, toda resistência que vem no nosso coração, retira de nós, ó Deus, porque não vamos falar de coisas de homens, mas falamos da Tua palavra, e que nós possamos entender que a Tua palavra, Deus, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos serve como bálsamo. Senhor, haja reverência em nosso meio, que cada um aqui tenha um coração que tenha veneração pelo Senhor e reverência pela Tua palavra, respeitando a Tua palavra, não saindo por bobeira, não atendendo celulares, desligando seus celulares, priorizando a palavra, porque a palavra é boa, ela é alimento, e a Sua palavra é a própria presença do Senhor em nossas vidas. Por isso recebemos a palavra com alegria e queremos transformá-la em uma atitude hoje, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Fala assim: eu quero transformar a palavra de Deus numa atitude. Amém. Amém, irmãos? Então, tenha você essa condição e capacidade de transformar a palavra do Senhor numa atitude. Amém? Então eu estava falando no último domingo sobre problemas que são bênçãos na nossa vida. Normalmente nós corremos de problema. Amém? Você sabia que você só é resistente às enfermidades? Claro, vamos olhar naturalmente. Amém, irmãos? Eu sei que Deus nos livra de muitas outras que nós morreríamos se tivéssemos. Então é o Senhor que nos livra de uma tuberculose, de um câncer, né? O Senhor que tem nos curado sem a gente perceber que está doente. Mas é fato que quando você fica resfriado, você adquire uma resistência contra o resfriado, contra o vírus. Sim ou não? Sim ou não? Então a primeira dose de imunidade que você tem é quando você é amamentado pela sua mãe. Ali você está recebendo anticorpos junto com o leite materno, que fortalece você contra enfermidades. Mas a outra maneira de você, além de receber pelo leite materno, é passando pela enfermidade. Então quando você fica enfermo, por exemplo, tem quem pegou catapora uma vez, não pega a segunda. Sim ou não? Às vezes pega se tem muito fraquinha, às vezes pode pegar. Mas normalmente quem pegou uma vez, quem foi picado pelo mosquito da dengue, tipo, não sei que tipo, tem 4 tipos, né? Eu acho que aqui em Santos são só 2 tipos que deu, não deu o terceiro tipo deu mais para o norte. Mas eu tive, quando cheguei aqui eu tive dengue. Eu sei que fiquei dengoso, mas eu sei que daquele tipo não pego mais, porque eu criei o quê? Uma resistência. Então veja, em certa maneira, o problema que eu enfrentei e venci, me fez imune a ele agora. Você está me ouvindo? Amém. É assim na vida. Problemas que você tem enfrentado, se você vencê-los, te faz imune a eles. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Então você tem que entender que não adianta correr de problema. Não adianta correr da gripe. Entenda bem o que eu estou falando. Estou falando para você ficar doente, não anda na chuva, não é isso. Mas estou falando o seguinte: não adianta correr de enfrentar a situação que está acontecendo. Não adianta chegar e botar lá um pano quente. Não adianta chegar lá e sumir, não aparecer, não ligar para o trabalho, não falar com o chefe. Não adianta você
não enfrentar o negócio. Você tem que sentar, vai ter que pôr os pingos nos is, vai ter que tratar. Se errou, vai ter que pedir perdão. Se acertou, vai ter que abrir mão. Não é? Que às vezes você está certo, mas mesmo certo não dá para falar, mas eu quero que seja. Mesmo certo, você fala assim, tudo bem, eu abro mão. É isso que é ir para a cruz. Mesmo sabendo que você tem toda mais alto. Razão, isso. Não, eu não entendo. Falar razão. Mesmo sabendo que você tem toda a razão, às vezes você vai ter que chegar e abrir mão. Em detrimento de alguém que não entende. Quantas vezes eu tive que fazer isso, até com a minha esposa. Sabendo que uma, mas porque ela não, eu abri mão. E ela a mesma coisa. Não, e eu não, e ela não. Alguém tem que ceder. E quem tem que ceder? Quem tem mais luz. Quem é mais maduro na fé. E o problema é esse, quando o nosso meio, só o outro cede. E você, eu quero, agora. Aqueles bicos, aquela cara de bebê mimado. E aí a outra tem que abrir mão. Vai lá, liga então, pede perdão, vai atrás. Onde foi que eu errei? O que eu fiz? A esposa pede, o esposo tem que pedir perdão. A esposa vai lá, tá bom, querida, eu não falo mais assim. Eu vou, quando você fizer o cabelo, eu vou reconhecer. Eu vou falar, querida, ficou tão bonito. Amém. Que nós temos esse problema, irmãos. Os homens não percebem às vezes quando a esposa faz o cabelo. O André percebeu, Estela, que você fez o cabelo? Eita. Ai dele. Ai de você. Amém. Ah, riqueza. Deixa eu falar algo. Nós vamos ter que às vezes abrir mão. Vamos fazer algumas coisas às vezes até mesmo mecanicamente. Porque para você não... Ai, irmãos, falar de cabelo para um homem é tão complicado. Tem homem que eu, sinceramente, a Paula, eu já contei isso para vocês, mas eu levava ela lá no Cabral, que era o cabeleireiro lá que ela gostava de ir. Ai, e no começo eu não falava nada, era um quebra-pau depois, né? Ela ficava brava, ficava chateada. Você não gostou, você não me elogia. Ai, meu Deus do céu. Elogia. Ai, é verdade, você fez o cabelo. Nossa, ficou bonito. Agora eu não quero. Agora, né? Então eu passei por isso também. Aí chegou na fase que ela entrava no carro. E aí no coração, você tem que falar, mas não quer falar. É verdade, eu tenho que falar, mas não quero falar. Porque eu nem ligo, mas eu tenho que falar, mas não quero falar. E eu ia sentado, ficava assim, né? Aquele silêncio. Aí eu olhava para ela, Bita, bonita. Eu sei que não está no seu coração isso. Se eu não falo, acha ruim. Se eu falo, não está no coração. Oh, que mulher. Não é verdade? Mas ela aprendeu também a tolerar isso. Ela falou assim, tá bom, eu sei que não está no seu coração, mas obrigado mesmo assim. Obrigado, irmãos. A gente tem que saber trabalhar com o problema e enfrentá-lo. Então eu falei na última reunião que primeiro, que os problemas expõem a nossa realidade espiritual. Eu vou ver a sua maturidade espiritual quando você enfrenta um problema. Eu vou entender que você é um homem de Deus quando você passar uma crise no teu casamento. Amém. E eu vou ver a resposta que você vai dar. Amém. Você, pastor, eu sou só zóio de Deus, porque Deus já está olhando isso faz tempo. E para mim, só estou junto olhando. Então veja, quando nós passamos por uma crise, quer seja conjugal, quer seja financeira, sabe que a melhor maneira de você saber se alguém é fiel no dízimo, quando ele passa uma crise financeira. Sabe por quê, irmãos? Porque é nessa hora que você vai ver se você corta a primeira coisa que vem ao dízimo ou você é fiel até o fim. Isso é fato. Deus ele permite alguns testes para que você possa abrir os olhos para você. Não para escancarar para todo mundo. Ninguém tem o interesse de saber falhas de ninguém aqui. Ou falar, nossa, irmão, vamos ver. Ih, agora o Bruno está passando por uma prova. Vamos assistir aí, galera, chega aí. Vamos assistir o Bruno, ver o que ele vai fazer agora. Não é isso. Mas é para que ele possa entender em que nível ele está. E sabe o que eu tenho encontrado? Que pessoas imaturas espiritualmente não se enxergam. Eles se sentem ainda como os mais desfavorecidos, né, do povo de Deus, que Deus esqueceu, que Deus deixou.
Sabe, irmãos, a gente precisa amadurecer para entender que as dificuldades que a gente tem sofrido, enfrentado, as dificuldades no relacionamento, as dificuldades até na célula, né, a nível ministerial, também lá no trabalho, elas têm um propósito de desenvolver em você fé, desenvolver em você oração. Olha, eu lembro quando minha mãe estava enferma, que o tempo que eu mais orei, mais busquei a Deus por a cura de alguém, foi quando minha mãe estava enferma. Quando eu tive cachumba, olha, foi difícil, irmãos, porque eu fiquei dias, né? Foi uma semana, fiquei 20 dias mal. E olha, eu lembro que eu virava a cabeça no leito, assim, na cama, e eu orava e falava: Deus, pelo amor de Deus, Deus, libera a cura na minha vida, porque tá demais de ruim. E eu ainda tinha no coração aquela vontade enorme de vir para a igreja, de vir pregar, de ir visitar os irmãos. Tanto é que ela piorou, porque eu fui visitar, não respeitei o resguardo. Eu fui visitar, piorou. Deu problema. Então, assim, nós temos que entender o nosso nível de maturidade e entender que quando eu passo por uma crise, é o momento que eu deveria orar mais. Amém. Você está ouvindo? Amém. Mas sabe o que a gente vê normalmente o que acontece? Quando as pessoas passam por uma crise, elas, cascam fora. Eu não vou para a igreja. Não, hoje eu estou muito fraco. Irmãos, oram por mim lá, vão lá, orem por mim, porque eu estou passando uma prova. Orar por você, vou nada. Vai você orar por você. Vai amadurecer, vai crescer, vai lidar com esse problema, vai levantar, chacoalha. Eu vejo gente muito corajosa para enfrentar às vezes algumas coisas, mas na hora de enfrentar um problema consigo, ela esmurece, ela para, ela abate, ela fica prostrada. Nós precisamos vencer os nossos problemas, irmãos. Então, quando eu passo por uma prova, eu vejo que nível espiritual eu estou. Se eu sou homem de oração, se eu vou para o jejum, se eu pago o preço, ou se eu rapidamente... Aí eu sou aquele que fica lembrando assim: nossa, eu acho que eu vou na outra igreja que ninguém me conhece. Eu vou lá. Eu quero lá e vou lá, eu vou receber a oração do profeta tal. O problema está dentro de você, irmão. O problema não está nas pessoas, não estão, tem nelas, mas com elas. O problema é que você tem que se resolver, você tem que se ajustar, você tem que dar uma resposta para você diante de Deus. Amém. Pare de culpar as pessoas pelo seu nível espiritual. Pare de culpar, é você que não dá resposta, é você que não ora muito, é você que não busca a palavra. Às vezes fala que é o líder, a igreja, podia ter não podia ser um culto. Hoje eu vim com problema de uma cura, tem que ter um culto de milagre aqui. Irmãos, você tem que dar resposta por você mesmo. Para de culpar a igreja, a estrutura. É você o culpado do seu nível espiritual. Porque você não ora mais, porque você não anda pela fé, você não busca ajuda, porque você não abre a boca, não fala, ou você abre a boca para reclamar. Abre a boca para pedir ajuda. E nós estamos aqui para estender as mãos para você. Amém, igreja? Amém. Você entendeu então que Deus permite problemas para saber que nível espiritual você está? Amém? Aí a pergunta que não quer calar: qual o nível do seu nível espiritual? Qual o teu nível espiritual? O que você está fazendo com aquilo que Deus tem depositado na sua mão? Em unção, em chamado. Ontem eu falei para os jovens muito sério isso. Falei: bênção, você está saindo daqui com uma... Irmãos, foi mover total. Oh, aleluia. E aí eu falei assim: vocês vão fazer o que com tudo isso que vocês receberam? Ou vocês receberam tudo isso aqui para vocês chegar aqui à noite, estribuchar e virar um quibe no chão, um croquete rolando de um lado para o outro, levantar todo suado, gosmado lá, todo em... Aí vem você lá: ai, foi demais, pastor, foi demais. Tá bom, aí o que você vai fazer com isso tudo que foi demais? Você vai continuar respondendo para o seu pai da mesma maneira? Vai continuar dando os nós do dia que você está na escola? Vai continuar sem estudar? Devia estudar mais? Se tiver sair de lá, eu não vou estudar mais. Vou sair de lá, eu vou agora, vou ser mais sério na célula. Eu vou chegar lá, não, agora eu vou retomar. Eu desisti, agora não, agora eu vou retomar. Eu vou falar: meu líder, tem chance para mim? Eu posso. É isso que você devia sair de lá com isso queimando. Porque é muito fácil dar um xerebedê santo lá no meio do fogo. Mas eu falei para eles: eu não quero dar cambalhota na igreja, irmãos, dar unção. Eu quero dar lá na praia. Eu quero sair dando blim, dando cambalhota. Aí porque eu quero manifestar o poder de Deus lá fora.
não é aqui dentro, onde todo mundo está cheio de máscara. Porque aqui é muito fácil dar a paz ao Senhor. Muito fácil, a glória a Deus. Cristo reina, reina mesmo. E lá fora ele reina? Na sua casa ele está reinando? Quem é que está reinando? Peraí, pastor, aqui é meu reino, aqui sou eu que reino. Então tá, enquanto você reinar, Deus não move nada na tua vida. Enquanto você não aprender a morrer, enquanto você não aprender a abrir mão, a viver pelo outro, você nunca vai encontrar o prazer da ressurreição. Irmãos, alguns podem até pensar que para mim, ontem o Osaías falou, pastor, porque os irmãos lá, eles têm um carisma muito grande por mim. Eu fui muito próximo dos jovens lá, né? Guarulhos inteiro. Aí eu tive em Mauá, você viu que o irmão lá de Mauá foi falar que foi impactado. Palavra do pastor César aqui, o mover de Davi na minha vida. Os caras todos falando. E aí o comentário era, né, que agora é o pastor César que vai pregar. Se prepara, se prepara. Todo mundo falava ali, né? Eles iam falar, o Rodrigo vai falar assim, pastor, vai vir uma carreata de São Paulo para cá. Não vem nada, irmãos. Os irmãos têm que ficar lá mesmo, né? A gente sabe que eles amam lá, gente. Eu amo eles também. Aí o Osaías falou assim, pastor, não dá saudade, né, desse mover, você ali na frente de todo mundo, aqueles jovens, irmãos, porque foi demais, não é por nada não por mim, me entenda, por favor, senão eu estou aqui falando glórias a mim, nada a Deus, é glórias a Deus, mas eu fui só um canal lá, mas tanta percepção do Espírito eu tive ali, tanta revelação, até eu falei, o pastor Gilberto falou assim, essa foi a palavra da conferência, porque Deus depositou nesses jovens a unção para o ministério deles, que é para o fim da vida, para consumir a vida deles, eles vão morrer por essa unção que foi liberada. Então Deus me deu essa palavra no meio da palavra. Não tinha no meu esboço, não tem isso. E Deus me deu essa revelação no meio, e aquilo veio como um rema, e tocou o coração de todos lá. Então, era num gesto, e a igreja levantar e sair pulando, tropicando, e gente correndo nos corredores, e aquela gritaria, aquele negócio, foi violento, irmãos. Foi um estouro espiritual lá, assim. Então, aí o Osaías falou assim, você falou assim, irmão, eu amo esse lugar aqui, né? Eu nasci aqui em termos de gerar, eu gerei essa igreja, né? E quando saí daqui não tinha metade do que tem hoje, tá? Cresceu demais, mas eu amo a Videira Santos. Eu amo os irmãos, eu não vejo a hora de chegar no culto. Eu falei para ele, eu não vejo a hora de chegar no culto amanhã para pregar para eles. Eu não vejo a hora, porque a minha paixão está com vocês. Eu sou o seu pastor, eu tenho um encargo pela vida de vocês, eu padeço junto. Às vezes eu não ponho muito a mão, porque eu acho que se eu pôr a mão, espero, tem tempo certo, há momento certo. Eu preciso esperar algumas coisas, respostas. Eu entro em crise comigo. Você não imagina quanto eu entro em crise comigo por ver algumas respostas. Eu fico assim, não. Foi na cruz que um dia eu vi. Eu vou para lá, deixa eu ficar quieto, deixa eu esperar. Espera, alivia, tira o peso, pesou demais, arriou os canguelos, né? Deu uma riada, tira, levanta ele, vai embora. Vamos aliviar. Estou aqui para pesar encargo na vida de ninguém, não. Estou aqui para pesar ministério de ninguém. Eu estou aqui para abrir portas para você, mas para te levantar líder, posicionado, homem de Deus, homem de oração, mulher de oração, que tem compromisso, que não vai envergonhar o reino. Porque se não é assim que você quer, não serve. Tem que esperar você. Você está me entendendo? Para todo mundo aqui. Se você está aqui pensando, está falando para mim, tenha certeza, estou falando para você e para os outros. Para todo mundo. Nós precisamos ter um padrão de excelência, padrão de resposta em Deus. Amém? Bom, eu falei muito sobre isso, né? Falei também sobre que as nossas dificuldades mostram os verdadeiros valores da nossa vida. Você fica brigando por causa de figurinha? Fica de brigando de gude? Não, mas eu brigo quando mexe no meu prato. Tira a mão da minha coxa de frango aqui. Quer dizer, as nossas dificuldades vai expor o que você dá valor. Então quando você vê alguém brigando, batendo o pé por um negócio tão tolo, é tolo para você, mas para ele dá valor. Pode ser que seja tolice o valor que ele está atribuindo para uma coisa banal.
isso também revela o nível de maturidade. As nossas maiores brigas conjugais são por coisas tolas, bobeirinha, besteira de uma palavra mal colocada. Às vezes gera uma tribulação, parece o Armagedon na nossa casa, né? Tá vindo lá os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? A besta fera que já se levantou. Então, a gente cria por quê? Por causa de uma palavra, por causa de um pensamento. Então veja, as tribulações revelam os verdadeiros valores que você dá à vida, não o que você realmente, o que é de fato. Porque o que eu pego mais é por coisas bobas. Coisas bobas. Nenhum casal vai adulterar. Claro que tem a safadeza, mas o rapaz ou a moça não vai adulterar primeiro por causa da safadeza, não. Foi por causa de coisinhas que não foram tratadas. E aquilo foi criando. E aí nós julgamos pelo que vemos, né? Ah, vai fazer assim de novo. E vai agir assim de novo, quer ver? E aí a gente vai perdendo a esperança. E a um dia o diabo vai lá e abre a porta do adultério. E você escolhe entrar. Mas na realidade você já morreu, faz lá atrás, lá há tempos. Então você precisa entender que porque você não dá valor correto às coisas que têm valor, é que você tem enfrentado problemas piores. Ou tem que perdido o cabelo por coisa boba. É gastar saliva com coisa que não vale a pena. Não é verdade? Então você tem que. O problema também nos mostra isso. Outra coisa que eu falei, que os problemas nos permitem conhecer mais a Deus. Sabe, irmãos, que você vai entender o poder de Deus de curar quando você estiver enfermo. Quando você pede poder, Deus te concede pressão. Quantos querem ter uma vida de poder de Deus? Quer mesmo? Porque Deus vai permitir pressão na tua vida. Vai permitir dificuldade para você desenvolver, sabe o quê? O poder de Deus. Você já leu na Bíblia alguma história de um homem de Deus que teve uma vida tranquila? Esse não sofreu nada. Quem quer? Nenhum. O único que não morreu por morte matada foi João. Não sabe o fim de como ele foi, né? Provavelmente morreu de velhice. Mas até velho, porque ninguém conseguia matar, mandaram ele para uma ilha, a ilha de Pátimo. Enoque foi trasladado, o vô lá, né? Lá de Abraão, né? Amém. Relata só que ele foi trasladado, mas também você pegou um homem que fala 2 versos na Bíblia só, né? E fulano gerou Enoque, e Enoque foi trasladado. Pum. É por causa do nome dele. Tá bom, Robson. Valeu. Obrigado. Quebrou minha teologia aqui. Mas é uma exceção. Pegou um cara que só fala, e fulano gerou Enoque. Aí quando Enoque pensou em fazer algo para ele se dar mal e sofrer, ele foi arrebatado. Trasladaram ele. Tá bom. Foi o único. Mas o resto todo mundo sofreu. Todo mundo sofreu. Aqueles que não quiseram sofrer não puderam ser discípulos, Nath. Teve um jovem que era muito rico. E ele falou, olha Jesus, eu guardo os mandamentos, eu honro o pai, honro a mãe, faço isso, faço aquilo. Aí ele falou, então faz alguma coisa, só uma coisa só te falta. Vende tudo que você tem, larga, dá aos pobres e me segue. Pronto, começou o sofrimento na mão. Sofrimento espiritual, porque perdeu a chance de andar com o mestre. Porque ele não quis abrir mão do prazer pessoal. Irmãos, nós nunca seremos discípulos se não entendemos que é requisitado que você abra mão de coisas. Eu não vou falar que você vai abrir mão de tudo, mas de 99%. Vou falar algo. Você precisa entender. O que o Bruno deu de testemunho aqui é poderoso. Ele abriu mão de algo, irmãos, que muitos não abririam.
O Yudi abriu mão do trabalho de final de semana para ficar na célula. Aí, conversando com ele numa reunião coletiva, ele falou o seguinte: pastor, eu não arranjo trabalho que for de sábado e domingo, porque se fosse assim eu ficava lá no Quioto. Eu ia lá comer de graça com ele lá. Eu ficava lá no Quioto. Mas não vou. Não, isso, eu vou te falar, eu ouvi isso dele. Eu falei, esse menino é nobre, que é firme. Então, vou te contar, olha, é raro, hein? Porque a gente a gente esquece das coisas de Deus rapidinho por causa do dinheiro. Sabe que Deus vai permitir esse teste? Sabe como Deus te testa a sua fidelidade? Ou tirando dinheiro, ou depositando dinheiro na tua frente. É assim, Ele tira para você se ver se é fiel. E também Ele põe mais ali assim, ó, para ver só se você é fiel. Porque eu já vi de gente abrir mão para trabalhar, para fazer a mais, que quer a mais, e aí viaja uma vida. Eu tenho um amigo lá em São Paulo, Marcelo, né? Precioso, amo esse irmão, ele foi meu vizinho. Quando eu trabalhei com ele na BB, quando eu saí da BB trabalhando na Vega, ele chorou porque eu saí de lá. Porque eu que evangelizei ele era um crente meia boca, né? Ele era um convencido. Aí eu preguei Jesus de verdade para ele e tal, ele se batizou, a esposa se batizou, casado, homem de Deus, né, Elias? Mas, e um potencial para ensinar, irmãos. Ele não é um pastor, mas ele é um mestre, porque ele gosta de ensinar. Ele faz anjo da guarda como ninguém lá. Ele investe na vida, vai atrás, ensina. As pessoas ficam... Só que aí deram uma célula para ele liderar. Só que o coração dele pulsa pelos negócios. E a empresa, ele é um excelente engenheiro. Ele semana passada estava na Suécia. Já rodou o mundo todo. A empresa bancando. E a gente também tem que entender que tem pessoas chamadas para ser um excelente profissional e que vai ser muito bem remunerado para financiar a obra. Ou você acha que não tem gente assim? Jesus era mantido por várias mulheres que eram de possessão. Então a gente tem que entender qual é o chamado. E ele ficava mal. Por quê? Porque eu era a parte comercial do negócio, ele era a parte técnica. Eu trabalhava com ele. Então ele via que eu abria a mão, eu me rasgava, e eu estava lá e também fazia tudo aqui. E ele ficava mal, porque ele queria fazer, mas ele não conseguia, porque ele tinha um negócio, ele tinha um trabalho. Mas ele não entendeu o chamado. Eu acredito que o chamado dele realmente é para os negócios, é para abençoar a igreja financeiramente, mas para ele fazer discípulos no nível que ele está. Porque a gente não pode esquecer, então tá bom, toque meu dinheiro, toma minha carteira aqui e ó. Isso não. Você no nível ministerial que você se encontra, você tem que fazer discípulo. Por isso que nós entendemos que aqui o nível que cada um pode chegar é líder, o mínimo. O mínimo. Não tem restrição para você não liderar aqui, só se você não quer. No começo a gente tolera você ser um anjo da guarda, mas em menos de um ano a gente está te empurrando. E aí, líder de treinamento, vamos lá, curso. Por quê? Porque nós queremos ver você crescer. Mas isso ele abriu mão lá, então eu fiquei olhando, falei, que tristeza, que dor. Porque gente com potencial, mas porque os negócios atraem mais. Quando hoje ele deve ganhar um salário de uns 20 mil reais, irmãos. Tem minha idade, um pouquinho mais novo que eu. Eu tinha o mesmo salário que ele na época que eu saí. Não, ele ganhava mais. Quando ele foi para a VEG, que aí eu arrastei ele para a VEG depois de uns 2 anos, foi trabalhar comigo. Ele não aguenta ficar longe de mim. Aí, 2 anos lá, a gente tinha o mesmo salário. Aí eu saí da VEG, fui mandado embora, fui abrir minha empresa. E aí ele não aguentou, pediu as contas da VEG e voltou para beber. Ele não conseguia ficar longe. Não, deixa Deus falar para ele. Por favor, deixa Deus falar para as pessoas. Não quero que ninguém venha para cá se Deus não falar. Como eu só quero que você saia se Deus falar. Amém? Não saia se Deus não falar, porque você vai ser fuzilado. Isso não é terrorismo, mas isso é verdade. Se você sai sem palavra de Deus, você vai se estourar todo. Sua vida vai esfriar. Sua vida vai ficar rasa. Você não vai conseguir se encaixar porque tem uma pendência. Então sai debaixo da bênção, mas sai se Deus falar. Se Deus não falar, não saia. Foi assim comigo. Só andei em 2 igrejas na minha vida. Foi a Edificando em Cristo, que eu saí porque Deus falou, e a videira. Só, e não pretendo sair da videira. Quero morrer pai de pastores na videira. Amo a igreja. Fiz essa semana 7 anos de videira. No dia 3/4, eu fiz 7 anos. Bombou na internet, no Facebook lá, o pessoal... E está bombando a conferência, hein? Hoje não aguentei ficar no Facebook lá, atendendo lá os chamados, os irmãos. Aleluia.
Amém, irmãos? Bom, outro ponto, agora é novo. Amém? Entrando de volta na palavra, faltando só 10 minutos. É bom? O que eu posso fazer? Mas é tão rico, irmãos. Não seja não seja o vovô, né, pré-histórico, vai falar assim, ele tem que pregar uma palavra nova todo domingo. Quero pregar o que Deus fala para pregar. Amém? Bom, o quarto item é que os problemas desenvolvem a nossa fé. Problema desenvolve fé, desenvolve confiança, crer. Eu não sei se você se deparou por algumas situações onde você viu nada. Irmão, é impossível, não tem como, o negócio está indo para a ruína, e aí você tem que gerar uma convicção. Ou você vai lá e entra naquilo e bota fogo em tudo e acaba, ou você vai profetizar sobre o vale: haja vida, não vai fechar, não vai acabar, eu não aceito, vai mudar. Eu acho que está faltando um pouco disso para nós. Fé para mudar o ambiente, fé para mudar o negócio em casa, para mudar o trabalho, para mudar as coisas. É fé, irmãos. E a fé, ela é constituída por uma palavra e por uma atitude. Porque está cheio de gente que fala, mas não tem atitude. E tem gente que toma atitude sem falar. Esse é um problema também. Vai tomar as atitudes e não fala nada. Isso não é fé, não. A fé é quando você toma uma decisão, abre a boca em cima da palavra de Deus e põe o pé na água e sai para andar. Irmãos, os problemas são oportunidades para você poder testemunhar de quanto Deus é grande na tua vida. Os problemas são oportunidades. Você fala assim: olha, eu estava arrebentado. Ontem eu falei para os jovens: Renate, Deus não te chamou pelo teu passado, Deus te chamou por causa do teu futuro. Aleluia. É porque você vai ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. É por isso que você está aqui. Deus te chamou, porque Ele vai te levar além. Mas é importante que você passe por dificuldades, para que a sua fé cresça e se dilate. A fé é um músculo, irmãos. Entenda que a fé, ela tem que ser exercitada. Gente que não exercita a fé está atrofiada. Aí você fala lá pro cara, você levanta o pezinho lá, aí ele pega lá. Nossa, tinha uns caras, quando eu fazia academia lá em Guarulhos, que agora eu ainda estou fazendo aqui, mas lá, quando eu tinha 17 anos, 18, tinha um rapazinho, a gente chamava de Rambinho, porque ele era assim magrinho, que nem o Elton, menorzinho, tinha 15 anos, ele era um nanico, bem magrinho, mas o menino tinha uma força, ele era forte demais. E tinha um outro lá, que era um cara que desfilava, ele era um marombado, ele cheio de bomba, o cara era enorme. Teve um dia que ele foi treinar, ele desmaiou no treino, porque acho que aumentou a pressão dele fazendo exercício, deu entrou em parafuso lá, o cara apagou, coração, sei lá o que aconteceu. O cara, ele era parecia um mamute, o cara era enorme. E aí, a gente, moleque, né, deixa o rapaz lá fazendo, e a gente chamava assim o Rambinho. Assim que ele sair do supino e pôr o peso lá, ó, ele fazia lá com umas rodelinhas de 10. Vai você pequenininho assim, ó, põe mais 2 de 10, uma de cada lado, e você faz uma série. Depois você vai, tira e deixa para ele. A gente deixava esse cara tão mal, a gente deixava ele tão sem graça. Por quê? Porque ele ia lá fazer exercício, aí você via ele, né, botava lá os negócios na mão, 3, e o bicho, a hora que ficava vermelho, os olhos pulava para fora assim. Aí vinha alguém atrás com o dedinho, vinha assim. Aí ele fazia assim, tudo cheio de espelho na frente. Aí a gente ficava olhando, e lá vinha um Rambinho. Pegava uma rodelinha de 10, plim, mais uma, plim.
ia para o outro lado, plim. E o cara no espelho, parava de olhar para ele no espelho, para olhar para o espelho o Rambinho. Aí o Rambinha lá, ia lá tirar os pesos. Aí, em vez do mané voltar e vencer o orgulho, ele ia para outra máquina e fazia outro exercício. Nós nos matávamos da risada. Por quê? Porque aquele cara tinha uma fé aparente, entenda. Ele tinha músculos de plástico. Tem um monte de crente assim. Eu faço. Aí vem um problema na célula. Vamos lá, irmão, tem que jejuar. 1, 2, está lá levantando os halteres dele lá, sem desenvolver fé. Aí a gente pega às vezes um jovem que sai de uma conferência, que exercitou a fé. Aí eu falo assim, irmão, começa a orar aqui. Em nome de Jesus, fogo de Deus, desce sobre isso, leva, pá, pega tudo fogo, aleluia. Por quê? Porque exercitou a fé. Porque a fé são coisas que você não vê. Não fica olhando o exterior. Tem gente que está olhando o exterior, é porque fez, tem diploma de teologia, porque eu sei, eu conheço. Se você sabe e conhece, põe em prática. Se você não sabe e conhece, mas não põe em prática, você é um marombado da fé, que não tem força nenhuma, só tem aparência. Só tem lá flacidez. E pode dizer um negócio, vai ficar um velho muito feio. Porque a hora que despencar todo aquele negócio ali, vai ficar um negócio horrível. Eu vou falar algo para você. A fé precisa ser exercitada. Amém. Por isso que Deus não é assim. Quem faz academia, você não vai pegar lá 50 quilos de cara. Vai para o mais leve. E fica uns caras muito mal, né? Porque eles começam a academia e olham para a moça está levantando lá 80 quilos nas pernas. Aí o cara vai lá, plim! Aí faz assim, ó. Não levanta, é o corpo dele que vai para frente. Ou sai duro, todo dolorido. Outro dia nem aparece, fica 2 semanas sem voltar na academia, porque está toda doida. Irmãos, a fé tem que ser exercitada. Por isso, para de dar a resposta errada em problema pequeno, porque senão sua fé não cresce. Você tem que vencer o primeiro, vencer o segundo, aí aumenta o peso, vence o terceiro, aumenta o peso, vence o quarto. Daqui a pouco você está lá, um gigante da fé, porque venceu um monte de problema. Você está me ouvindo? Então, qual o tipo de resposta que você está dando em fé? Os problemas desenvolvem perseverança espiritual. Tiago 1, verso 2, quase acabando, amém, irmãos? Tiago 1, obrigado, querido. Tiago 1, verso 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alegria. O passar por provação. Seja sincero com você. Quem aqui fica feliz porque está passando por uma luta? Isso é sinal que você precisa amadurecer. Você tem que ficar feliz, irmão. Sabe por que você não fica? Porque seus olhos ficam fixos na luta. Seus olhos ficam fixos na peleja. Mas você não consegue olhar a bênção. Não consegue olhar a vitória. Por que que Davi enfrentou Golias? Você enfrentaria? Olhando aquele cara do tamanho de 3 metros de altura, vindo com tudo para cima de você, experiente na peleja. Imagina, mas o que levou aquele jovem a ir para frente, em avançar? Existia um reino atrás de Golias. Existia um reino atrás de Golias, irmãos. Uma história de vitória estava por trás daquele homem. E nós às vezes corremos os Golias, corremos os problemas e não enfrentamos. E ficamos naquela lenga-lenga, latuxa-laluê. Se você lembra dessa época. Aquele lenga-lenga, aquele negócio de ficar voltando para trás. Aquele negócio de ficar retornando, de nunca enfrentar nada, de nunca avançar, de nunca crescer, de nunca experimentar coisa nova. Nós só vamos crescer quando a gente enfrentar os nossos problemas de verdade. Amém. Qual é o problema da sua vida? O que é? Primeira coisa, você tem que ser claro, irmão. Qual é o teu problema?
O que aconteceu? Por favor, seja claro com você. Se você tem um problema, você tem que ser claro com você. Não adianta falar que isso não é problema, que não, isso passa, isso é fase. Que fase? Esse é problema. Você está numa fase de problemas. Então, primeiro, seja claro. Segundo, não deixe de dar uma resposta. Qual a resposta está dando para o seu problema? Você está falando assim, ó, fica quietinho, não se mexe não, ninguém está vendo, fica aí, eu não mexo com você, e você não mexe comigo, a gente vive feliz o resto da vida. Aí você dá a mão para o problema, e carrega ele, até quando? Alô? E por fim, os nossos problemas testam as nossas seguranças. Sei lá, irmão, eu estou cortando alguns aqui. Vai na lista, acho que é o quinto seu. Sexto. Depois você pega completo lá, porque semana que vem eu vou para outra. Mas estou pegando aqui um mais que eu quero chamar a atenção. Os problemas vão testar a sua segurança. Em quem você confia, hein? Você confia no seu casamento? Você está confiando na fidelidade do seu marido? Você está confiando na destreza e na persuasão do teu líder, do teu pastor? O que te dá segurança? O que você, quando tem, você sente que você está guardado? Os problemas vão testar isso. Eu já errei muito na vida, principalmente na vida conjugal. Acho que é por isso que eu estou casado até hoje. Porque eu errei muito. Uma vez, não sei quem me comentou, não sei nem se foi daqui, falou assim, ai, fulano, tantos anos de casado, nunca brigou na vida. A Carol, tá. É errado, irmãos. E posso falar um negócio? As crises que eu venci com a Paula me fez crescer com a Paula. As crises que eu enfrentei com ela, as diferenças, haja diferença. A mulher é totalmente diferente de mim. Mas toda crise, toda dificuldade, vou confidencializar algo para vocês aqui, ela estava de bico comigo. E por uma coisa que eu não gostei que ela falou. Aí eu fui mais firme um pouco e tal. E ela também não gostou do jeito que eu falei, porque eu acho que eu também excedi. Mas eu fui deixar rolar. Aí na palavra de Esther lá, ela moeu, né? Ela veio falar, pastora Rosana, eu estava meio chateada com ele, mas depois dessa palavra aqui, eu falei, toca meus pés, filha, vamos, toca os meus pés. Tem que orar com as mãos nos meus pés agora, para cobrir minha vida. Mas algumas coisas te ajudam a você definir valores importantes que você não pode negociar. Você não deve consentir com coisas que você entenda que é errada. Não tolere isso. Deixe claro. Porque são valores que Deus também não abre mão. Então o que Deus não abre mão no relacionamento? Não abra mão você. Então a mulher tem que me ouvir isso e falar, em algumas coisas eu vou me posicionar. Porque isso para Deus é valioso. E o homem também. Isso eu não vou abrir mão, por exemplo, da honra. Você não vai falar assim comigo na frente dos demais. Ou você me honra, ou você não fale. Nossa, seu cavalo, opa. Nossa, seu troglodita, opa. Nossa, seu grosso, opa. Deixa eu te falar algo, irmãos. Respeito e honra, nós temos que ter um com o outro. E não é porque você vive junto que você pode chegar e amarrar ela na cozinha, na porta, no pé da mesa. Porque eu já vi isso. O cara amarra, não sai, você não sai daqui hoje. Sai daqui para você ver o que acontece. Olha lá, Bin Laden aqui em casa. Tá aqui, o que é? O que é? Quem pensa que... O que é isso? Lei Áurea já aconteceu faz tempo, irmão. Que eu sou ser escravo agora. Sim, Senhor, sim, meu amo. Se liga.
Eu tenho que definir valores, como o jeito que fala. Falou, não tolero que você faça assim comigo. Ponto. A próxima vez que você falar comigo, eu não falo mais com você assim. Vou levar isso para o pastor. E eu não preciso ser desonrado. Eu vivo o resto da minha vida sem casar de novo, mas não ando mais com você. Não, pastor, está incentivando o divórcio. Ninguém nos chamou para andarmos debaixo da servidão e escravidão, irmãos. Graças a Deus que o próprio Paulo disse isso. Então, se você casou mal, é porque você orou pouco. Agora resolva os seus problemas. Agora, se essa pessoa que você casou não quer saber de resolver problema, quer te azucrinar a vida e te escravizar, e não case mais. Pastor, não dá para trocar, não. Não dá para trocar, irmão. Casado uma vez, para sempre não, é até que morra. Até que morra? Vou ver marido hoje pegando a comida e dando pro cachorro comer primeiro. Aí fica olhando o cachorro, se ele não pode comer. Depois o chumbinho lá. Irmãos, tem gente que às vezes está numa crise. Às vezes está passando. Olha, eu vou falar para você. Não duvide que pode passar na cabeça. Puxa, se a fulana morresse. Só que o problema é o seguinte, ele já está de zóio. Esse é o problema, né? Agora, uma coisa eu quero falar para você. Você que pensa que se Deus tem um propósito, um ministério na vida do seu marido, da sua esposa, e você não se arrumar, Deus vai tirar você dele. Deus vai te recolher. Alô? Deus vai tirar você, você vai bater as botas, em outras palavras. Porque se Deus tem um propósito, você vai ser uma pedra de tropeço. Você acha, irmãos, Deus pode recolher. Uma vez a pastora Rosana, ela reclamava muito que o sapato do pastor Gilberto ficava jogado no chão do quarto. E a pastora Rosana, ela confessa isso a todos, pastor Gilberto. 7 anos da vida do pastor Gilberto foi prorrogado a unção ministerial por causa da pastora Rosana. Ela fala isso, né, André? Amém. Irmãos, pastora Rosana é muito líder. Muito de quem andou com ela sabe. Tem homem que treme quando ela chega lá. Não é a Estela. Tem homem que treme, porque ela é líder. Ela, irmão, você não andar na linha, ela te atropela. E ela 7 anos retardou o que Deus queria fazer em termos ministeriais. Mas eu entendo até que foi um tempo de crescimento para o pastor Gilberto e para ela. Hoje os dois são uma bênção, a igreja está bombando lá. Ela me pegou ontem e disse, você sabe que essa palavra de Esther é minha, né? Eu falei, amém, pastor, eu te agreguei alguma coisa? É muita coisa. Eu falei, amém, graças a Deus. Mas aí um dia ela entrou lá e ela reclamava que aquele sapato não estava lá. E reclamava, e reclamava, e reclamava. E um dia morreu um parente, um amigo de uma morte assim. E ela entrou no quarto, olhou para o sapato e o Espírito falou para ela, quando o sapato dele está assim, é porque ele está em casa. Ela tremeu e nunca mais reclamou. O que eu quero ensinar a você? Para de ser um obstáculo na vida das pessoas, irmãos. Para de ser um obstáculo. Para de reter o que seu marido quer, pode ser. Para de impedir a sua esposa de avançar. Tenha um coração íntegro, um coração consagrado para junto. Agora veja, Deus chamou a casa, Deus não chamou só o marido. Deus não chamou só o homem para estar aqui, não. Deus chamou a mulher junto. Deus, quando me chamou, não chamou só eu, chamou a Paula. Agora, e se a Paula começa a bloquear? Sei lá. Vai saber. Mas pode acontecer. Deus tem uma obra. E a nossa vida tem que se encaixar nesse propósito dessa obra. Amém. Amém. Eu não sei quanto a você, mas graças a Deus, a minha esposa é uma bênção no meu ministério.
Sou também, né, Bruno? Minha esposa é uma bênção. Minha esposa me motiva, me breca. Minha esposa me anima. E às vezes me segura. Ela é uma bênção para mim. Ela me completa, me estimula. Às vezes eu sirvo para ela como bálsamo. Às vezes ela está lá mais assim, porque a Paula é assim, a liderança dela é binária, ou é ou não é. Quer, não quer, então tá bom. Fica lá e vamos com quem quer. Eu que sou mais analógico, né? Vai lá, negocia, vou lá, e fico puxando, fico despertando. Então eu sirvo na vida dela de tempero, para ela também ser mais flexível. E ela serve na minha vida também de tempero. Fala assim, dá um basta nisso. Não dá mais, né? Não dá mais, não dá mais. Quando ela fala, olha, tá demais, não dá mais. Aleluia, não dá mais. Vamos para cima. Vamos resolver. Mas quero dizer algo para você. Seja uma bênção. Deixe que os problemas gerem em você a alegria de vencer os problemas. Fica de pé aí. Tem um outro item que fala que os problemas estimulam e nos livram da complacência e comodidade. Sabe qual um dos grandes benefícios do problema? Ele é que nem um cão furioso. Já correu de cachorro? Elias outro dia correu aí, né, Elias? De um ganso. Coitada, ela não conseguiu correr do cachorro. O cachorro pegou ela. O El também não conseguiu correr. Salvou o menino pequenininho. Mas um problema às vezes é como assim. Ele vai fazer você se movimentar. Quem sempre tem um problema e der uma resposta, ele está sempre em... Aí você vai falar com ele e fala, não, irmão, faz assim, faz assim. Por quê? Porque eu acabei de vencer um assim. Ele sempre vai ter um conselho, vai sempre ter um estímulo. Pelo menos ele vai falar assim, calma, irmão. Permanece firme, vai que as coisas vão acontecer. Amém? Quantos aqui têm passado por problemas? Quantos aqui têm enfrentado situações e você tem tido dificuldade de dar resposta? Agora é a resposta. Eu queria orar por você aqui hoje. Amém? Coloca para mim, irmão. Quão grande é meu Deus. Ei, não tem esse daí. Escolhe uma outra lá. Ajuda lá, Elias. Você tem sempre os louvores abençoados. Mas eu queria orar por você. Se não for um problema para você sair do seu lugar. Amém. Se você não tem conseguido vencer alguns problemas, que está difícil, eu queria que você viesse, eu quero orar por você. Mas olha para mim, pode vir mais para frente aqui, irmãos. Oh Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Seria tão bom se eu pudesse orar e os problemas sumissem. Pois eu quero orar também. Eu queria o Mugabe para a gente orar pelo Mugabe. Ele está passando um problema com o visto dele, com a papelada dele, né? Se Wanda puder ajudar no translate to him, please. Amém. Mas o que eu queria falar para você? Existe um benefício do problema. O benefício é que ele vai te dar condições para vencer outros. Amém? E fugir deles é a tolice, é tolice. Eu não me lembro de problemas que eu fugi. Não me lembro. Não me lembro, irmão. Sinceramente, eu já tive receio de lidar com alguns problemas e ter que enfrentar. Mas eu sou um tipo de pessoa que não consigo dormir quando os problemas existem. Assim, eu tenho que resolver. Eu aprendi a esperar. Alguns problemas eu entendi que há tempos para se tratar. Às vezes não por causa de mim, mas por causa da outra parte. Então é melhor esperar para que algumas coisas mudem. Mas eu queria dizer para você assim: esses problemas é uma bênção na sua vida, se você enxergar que ele vai mudar a tua história. Davi encontrou o problema de Golias, depois o problema Saul. Jesus tinha um problema fariseus, tinha um problema cruz,
tinha um problema açoites. Jesus tinha um problema chamado Rodrigo, César, Lene, Eduardo. E Jesus enfrentou tudo para ser aprovado, para vencer a cruz. Ele não correu dos problemas. Eu queria falar para você assim: não corra dos problemas. E a coisa mais nobre de todo homem e mulher é quando ele senta para tratar problemas. Eu amo isso. Quando eu sento para tratar discipulado e o negócio está pegando, e acabo o discipulado com aquela impressão de paz, de trabalho feito, trabalho resolvido. Isso dá uma alegria tão grande. Eu não gosto de terminar a reunião sem concluir a reunião. Falo, para aqui, não tem mais tempo. Às vezes tem que fazer isso, mas eu sou uma pessoa que gosta de tratar tudo. E é por isso que eu tenho coragem para enfrentar outros problemas, e até enfrentar problemas que não são meus. Dou a cara junto, ensino, admoesto, mostro. Mas eu quero falar algo para você. Você serve um Deus que é grande, e Ele quer tornar você grande. Ele não quer ser um Deus de um homem ou uma mulher pequena na fé. Ele quer ser um Deus de homens e mulheres de grande fé. Quantas vezes ele olhava para os discípulos e falava assim: olha que tamanho de fé pequena. Que fé pequena. Ele quer ser um Deus de homens e mulheres de grande fé, que venceram problemas e honraram a Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E apresente para Deus o teu problema. Comece a falar com Deus. Se é um problema de relacionamento, se é um problema, dos seus negócios. O Jonathan me confessou que está com problema no visto dele, um problema na permanência dele aqui no Brasil, documentos. Comece a colocar diante de Deus. Fala: Deus, me dá força para vencer os meus problemas, Senhor. Senhor, se eu não estou sendo sábio, se eu não tenho um caminho, se eu não estou enxergando o caminho, Senhor, eu confio que o Senhor vai me mostrar o caminho. Senhor, se o problema sou eu, se na realidade a minha natureza almática, carnal, que não abre mão, que é mesquinha, que é egoísta, se isso está sendo um problema, Deus, me ajuda a vencer a mim mesmo. Senhor, ajuda a vencer o meu egoísmo, ajuda a vencer a minha língua, Senhor. Ajuda a vencer, Senhor, meu coração, que ele julga errado, que ele espera o mal, nunca espera o bem, que ele acha que estão me perseguindo. Senhor, ajuda a me vencer, ajuda, Senhor, a eu crescer nisso. Mas, Pai, eu não quero pedir para que meus problemas sejam retirados, eu quero pedir ajuda para mim vencer os problemas. Meus problemas têm que ser vencidos, ó Deus, meus problemas têm que ser vencidos. Eu entendo isso. Não adianta eu esconder, não adianta eu jogar panos quentes, não adianta eu falar que não tenho. É verdade, Ele está ali, e mais perto do que eu possa pensar que Ele está dentro de mim. Me ajuda a resolver os meus problemas, meus conflitos, porque eu quero ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Fala com Deus assim, pede para Ele isso, pede para o Senhor te dar força nesses dias. Oh Espírito, ajuda aqui no teclado, Lu, por favor, solta o teclado para mim. Oh, em nome de Jesus, nós queremos ser transformados, Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Deus não mudou, irmão.
Consulte o Espírito Santo de Deus antes de tomar uma decisão e resolva. Vai enfrentar os seus problemas, vai lidar com os problemas, e entenda que esses problemas vão fazer de você um vencedor, uma vencedora, um homem aprovado, uma mulher aprovada, que é fiel, que aprendeu a desenvolver a fé, que aprendeu a se controlar, que aprendeu a negar a si mesmo, que aprendeu a descansar no Senhor, a depositar em Deus o teu coração. Lembre-se dos problemas que você já venceu. Lembre-se dos problemas que você já venceu. E saiba que da mesma maneira que você venceu esses problemas, os outros você também vencerá. Porque Ele nos chamou para sermos mais que vencedores. Ele nos chamou para andarmos debaixo da herança. Porque Ele disse: ora, se somos filhos, como nós somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! E Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aleluia! Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Em João 16 ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! Em Atos 14 ele diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas dificuldades e lutas nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia! Este é o poder da tribulação, esse é o poder da tua luta, esse é o poder da tua dificuldade. Agora eu quero que você, nesse coração, ore por alguém. Você ore pelo irmão e enche o coração dele de fé. Peça para ele abrir o coração e enche o coração dele agora de fé. Ore por ele, não deixe ninguém sozinho. Isso, Erivânia, pode orar junto. Ora junto ali, isso. Vem cá, Kézia, ora aqui com a Edilene. A Erivânia pode orar com a Cássia. Isso. Comece a orar. Enfrente seus problemas e seja uma bênção. Isso. Ore, ore por ele, ore por ela. Sim, Jesus. E todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer. Seja usado por Deus, ore com ousadia, ore com ousadia. Você é jovem, ore com ousadia, pode impor as mãos. Você está cheio do poder do Espírito. Isso, Jesus. Usa-nos, Senhor. Queremos servir de apoio, de alívio. Senhor, eu quero ser um alívio para o meu irmão. Quão grande
Tu és digno.